Olá pessoal, sou o professor José Lucas, professor de matemática aqui da UFCG. Estou gravando este vídeo para poder resolver com vocês a prova de cálculo 1 do período 2024.2, turno manhã, tá bom? Também vamos ter aqui no canal um vídeo com a prova do turno da tarde deste mesmo período. É interessante que você possa pausar o vídeo várias vezes, assistir ele com calma, para que você não perca nenhum detalhe daquilo que foi explicado. Então vamos lá. A primeira questão desta prova dizia o seguinte: calcule se existir o valor deste limite. Antes que você comece a fazer algum tipo de fatoração, observe que esse limite aqui, o x está tendendo a 8. E por esse motivo, nós temos que o denominador não vai dar zero, uma vez que 8 menos 3 é igual a 5. Então basta você fazer uma substituição direta. Então basta você literalmente fazer o seguinte: onde está o x, colocar 8. 8 ao quadrado menos 9 sobre 8 menos 3. E nós vamos ter 64 menos 9 sobre 5. 55 sobre 5 igual a 11. Note aqui algumas coisas que são importantes. É que uma vez que eu já realizei a substituição automaticamente aqui, o símbolo do limite não é repetido e eu sempre estou utilizando aqui o sinal de igualdade, tá bom? E aí na letra B, nós temos a seguinte questão: calcular o limite quando x tende a 1 dessa expressão que aparece aqui. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que a gente tem que dar uma pausa e analisar se por acaso ao substituir no denominador vai ou não dar zero. Caso não dê, a gente vai resolver como a letra A. Agora observe o que vai acontecer. Vamos pegar esse polinômio do denominador, né? E vou substituir por 1. 1 ao cubo menos 1 ao quadrado menos 9 vezes 1 mais 9. Isso aqui dá igual a 1 menos 1 menos 9 mais 9. E aí eu vou poder cancelar todo mundo, o que vai dar igual a zero. Então, como o meu denominador está dando zero, eu vou ter que dar um jeito agora de fazer algum tipo de fatoração. Mas aí, atenção. Como esse polinômio, ele se anula quando eu aplico 1, isso quer dizer que o número 1 é uma raiz dele. Então, você pode fazer a seguinte coisa. Preste bem atenção. Você vai pegar esse polinômio e você vai dividir por x. E do lado do x você vai colocar a raiz, só com um sinal oposto. Como a raiz é 1 e 1 é positivo, então vai ficar menos 1. E aí você vai efetuar a divisão de polinômios normal. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes x fica x ao cubo, mas a gente inverte o sinal. X ao quadrado vezes menos 1, menos x quadrado, fica aqui agora invertendo o sinal, mais x ao quadrado, e aí eu posso cancelar. Sobrou apenas o menos 9x mais 9. E quando eu divido menos 9x por x, fica menos 9. Menos 9 vezes x, menos 9x, mas a gente inverte o sinal. Menos 9 vezes menos 1, fica 9 positivo, só que vem para cá com o sinal oposto. E quando você cancela tudo, resta o zero. Isso que a gente acabou de fazer quer dizer que esse polinômio que está aqui, ele é a mesma coisa que esses dois multiplicados. Então é isso que eu vou aplicar lá, né? Então aqui eu vou escrever igual ao limite quando x tende a 1, de x menos 1 sobre, eu vou colocar o que apareceu ali, né? X menos 1 vezes x ao quadrado menos 9. E aí, pessoal, nesse momento, né, eu vou agora poder fazer o seguinte: já que eu tenho fatores em comum, eu vou poder cancelar. E aí sobrou limite, quando x tende a 1, o nosso numerador vai ficar apenas o número 1. E aqui, x ao quadrado menos 9. E aí, nesse momento, como ao substituir no denominador não vai dar zero, então eu posso literalmente fazer a substituição direta. Então eu vou ter 1 sobre 1 menos 9, que é menos 8, né? Se quiser escrever assim, menos 1 oitavo, também pode ficar à vontade. E aí nós resolvemos esse limite do item B. Quero mais uma vez chamar a atenção aqui. Sempre estou utilizando o símbolo de igual. Repito o símbolo de limite sempre, a menos quando eu faço a substituição. E além disso, ao cancelar não apareceu zero aqui. Muita gente faz esse tipo de erro, né? Como eu fiz o cancelamento, aparece o número 1, tá bom? Vamos prosseguir. Letra C. Aparece aqui mais uma vez uma fração. E note que se você substituir o x como sendo zero, vai também aparecer no denominador um zero. Só que nesse caso, como aparece uma raiz, a gente já viu isso em sala de aula, né? E geralmente isso aqui é um indicativo de utilizar a técnica do conjugado. Então, basta a gente multiplicar
tanto o numerador quanto o denominador pela mesma expressão, só que alterando o sinal. Então, ó, veja bem. Aqui estava menos, aqui ficou agora, ó, mais e mais. Ok? Então, o que é que vai acontecer aqui pra gente? Isso aqui vai dar igual ao limite quando x tende a zero, tá bom? De quem? Na parte do numerador, eu vou só repetir. Já no denominador, uma vez que foi exatamente nesse momento, né, que ó, eu peguei aqui diferença e aqui a soma, então a gente sabe via produtos notáveis que vai ficar o primeiro, só que sem a raiz agora, então x mais 1, menos o segundo, no caso, menos 1. 1 menos 1 dá 0, né, então vai ficar, vou fazer bem passo a passo, vai ficar x que multiplica raiz de x mais 1 sobre x. Como temos fatores em comum, eu posso cancelar esse x aqui. Então, vai resultar aqui, limite quando x tende a zero, raiz de x mais 1. Agora a gente pode efetuar a substituição, porque eu não tenho denominador indo para zero. Então, isso aqui vai dar igual a raiz de 0 mais 1, ou seja, raiz de 1 mais 1, raiz de 1 é 1, então vai ficar igual a 2. E esse é o resultado do nosso limite, tá bom? Depois vinha a letra D, né, que aparece aqui com o seno. E aí quem já está bem atento à parte de cálculo 1 sabe que nesse momento a gente automaticamente vai lembrar do limite fundamental. Então, qual é a estratégia para resolver esse tipo de problema? Ó, vamos só recapitular. O limite fundamental vai nos dizer que se eu tivesse, por exemplo, o limite quando y tende a zero de seno de y sobre y, isso aqui dá igual a 1. Só que é importante, ó, que o que está aqui dentro do seno, certo, seja a mesma coisa que está aqui no denominador, tá certo? Então é isso que eu vou precisar que aconteça. E aí, partindo desse pressuposto, a gente vai ter que dar algum jeito de aparecer então um 3x lá no denominador, porque até então só tem um 5x ali, ó. Pode ver. Aqui eu tenho um 3x, aqui também tem que aparecer um 3x. Aí você vai dizer, mas professor, o x já tá. Então bora dar um jeito de colocar um 3. Só que eu não posso sair colocando a torta e a direita. Então qual é a estratégia nossa? Eu vou repetir aqui o símbolo do limite. Eu vou escrever isso aqui. Só que agora, já que está faltando um 3, né? Então eu queria que aparecesse um 3 aqui, ó. Só que para isso eu vou ter que multiplicar e dividir por 3. Então, por isso que eu multiplico por 3 sobre 3. E aí agora sim, ó, se você observar, eu tenho seno de 3x e tenho aqui embaixo 3x. Então eu vou juntar o que eu acabei de colocar com marca-texto, tudo num canto só. E aqui 3 sobre 5, né? Veja que eu coloquei, ó, o 3 e o 5 para essa parte de cá. E aí agora, de fato, eu posso aplicar o limite fundamental, né? Como esses dois limites existem, então em tese eu posso agora, a gente já sabe porque tem resultado para isso, que eu posso quebrar isso aqui, ó, em dois limites, né? Que a gente sabe o quê? O limite do produto é o produto dos limites, caso os dois limites existam. Esse primeiro é o limite fundamental, porque, ó, quando x tende a zero, 3x também está indo para zero. Então, o limite fundamental diz que isso aqui vale 1. E o outro passo nosso é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui vai dar para a gente 3/5. E aí, a gente conseguiu resolver o nosso limite. Ok? Ainda nessa prova, tinha a letra E, que envolvia um limite quando vai para infinito. E muita gente fica com dúvida, porque não sabe o que deve fazer. A técnica é clara. Aparecer um limite, né, colocando ali o x indo para infinito, você vai ter que olhar a maior potência que aparece na tua expressão e dividir todo mundo por ela. Então observe bem que a maior potência que aparece aqui, ó, é o x ao quadrado. Então a técnica é a seguinte. Você vai ter aqui limite quando o x tende a infinito. Aí você vai escrever aqui e vai sair dividindo todo mundo por essa maior potência. E aí, uma vez que você fizer isso, observe, por exemplo, que essa parte aqui eu vou poder cancelar, os outros não. Então, o que eu posso cancelar, já vou deixar eles bonitinhos aqui, ó. Vamos lá. Limite, quando x tende a infinito, 1 mais 1 sobre x ao quadrado, sobre 2. E aí vem um segredo, gente. A gente já viu isso em sala de aula. Quando você tem 1 sobre x elevado a n, esse n é natural.
e você manda o x para infinito, então lembrando que esse n aqui é natural, então na verdade isso aqui está acontecendo o seguinte, isso aqui está indo exatamente para zero, ok? Então essa é a estratégia, já que o x está ficando muito grande, isso aqui está indo para zero. Então no nosso caso, observe que aqui aparece um 2, ó. Esse nzinho meu aqui é um 2. Então, no final das contas, isso aqui está indo para zero e esse aqui, embora tenha um 5, não tem nenhum problema, também está indo para zero. Então, vou apagar isso aqui e aplicando o limite. Aplicar o limite no 1 é constante e repete, esse outro dá zero. 2 é constante e repete, esse outro dá zero. E eu tenho 1 sobre 2. Então, a gente tem aqui o limite procurado, tá bom? Ainda tem a letra F nessa prova, né, que pergunta o seguinte: qual o limite quando x tende a 2 pela direita de 1 sobre x menos 2? Então, presta atenção, vamos fazer com toda a calma do mundo, que eu sei que nessas horas muita gente tem dificuldade. Primeira coisa, né? Observe comigo que quando, né, x tende a 2 pela direita, nós estamos trabalhando com valores acima de 2. Né? Temos o seguinte, que x é maior do que 2. Nesse caso, gente, vamos dar uma manipulaçãozinha para aparecer essa expressão aqui, ó. Então, para aparecer aquela expressão, eu vou ter que x menos 2 é maior do que 0. Ou seja, isso aqui está nos dizendo que isso aqui é positivo. É importante que a gente tenha essa mentalidade, tá bom? Mas além disso aqui, ainda acontece outra coisa. Ó. Ademais, eu tenho duas coisas acontecendo. Quando x tende a 2 pela direita, nós temos que x menos 2 tende a 0. Por quê? Conforme x vai ficando bem perto de 2, já que isso aqui é contínuo, né? A gente poderia colocar, ó, 2 menos 2, que dá 0. Então, isso aqui também está indo para 0. Já o denominador, quando x tende a 2, eu tenho que 1 tende ao próprio 1, né? Porque ele é constante. Então, o limite da constante é a própria constante. Então, o que é que eu vou ter? Isso aqui, ó, é não nulo. Então, atenção. Eu tenho o denominador indo para 0 e o numerador não nulo quando a gente passa o limite. Isso já nos diz que vai dar infinito. Agora eu tenho que fazer o estudo do sinal. Só que a gente percebeu que o denominador é positivo. E o numerador, como é o número 1, em qualquer lugar ele é positivo, né? Passou o limite, continua sendo positivo e ele é positivo e por aí que segue. Então, eu tenho numerador positivo, denominador positivo, e aí você vai lembrar, mais por mais, dá mais. Então, vou até colocar a justificativa aqui, ó. Daí, como o numerador e o denominador são positivos, próximos de 2, temos que esse limite que está aparecendo ali, que é 1 sobre x menos 2, é infinito. Se por acaso um fosse positivo e outro fosse negativo, o resultado seria menos infinito, ok? E aí depois vem agora a segunda questão desta prova, que dava para a gente essa função, e estava nos perguntando, né, qual o valor de k para que essa função seja contínua em x igual a 1. Então vamos lá. Para que essa minha função seja contínua, temos que lembrar, no caso já que é x igual a 1, que os limites laterais para x igual a 1 tem que ser pelo menos iguais. Não é só isso, hein? Mas é um dos fatores. Então vamos fazer o estudo disso aqui, né? Note que vamos fazer o estudo tanto de um lado quanto do outro. Então, o que é que vai acontecer com o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita? 1 pela direita são valores maiores que 1. E se você observar a forma como está sendo definida aqui a minha função, valores maiores que 1 estão aqui, ó. Nessa parte que é 2 menos x. Então, você automaticamente chega e vai substituir isso aí. E vai ficar 2 menos 1, que dá igual a 1. Por outro lado, quando a gente trabalha com pela esquerda,
Então, são valores menores que 1. Então, vai estar aqui, ó. Então, você vai ter x ao quadrado e, portanto, vai dar, ó, 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, pela direita, pela esquerda, aparece aqui pra gente a ideia de igual a 1. Agora, vamos prosseguir, né? Já sei que eu cheguei até aqui. Uma vez que os limites laterais são iguais, então a gente pode concluir o seguinte, ó. Daí, como os limites laterais são iguais, temos que o limite quando f de x, né, quando x tende a 1, é também igual a 1, porque deram iguais, então igual também. Agora, pessoal, para ser contínuo, eu preciso que a minha f aplicada nesse 1 que apareceu aqui, ó, esse 1, não é esse outro não, é esse aqui, seja igual ao resultado do limite. Ou seja, eu quero que f de 1 seja igual a 1. Mas quando eu olho para a cara da minha função, a forma como ela é definida, em x igual a 1, a minha função chega em k. Então, qual é a estratégia? O k tem que ser 1. Vou colocar aqui. Logo, como f de 1 é igual a k, né? E desejamos que f seja contínua em x igual a 1, temos que k deve ser igual a 1. Então, chegou na resposta. Qual o valor de k? Para que ela seja contínua, k deve ser igual a 1. Só que no item B, pedia-nos o domínio e a imagem de f. E na letra C, já dou spoiler, pedia para esboçar o gráfico. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos logo fazer o esboço do gráfico. Tá certo? Já vamos considerar que o k vale 1, que foi o que a gente deduziu na questão anterior. E aí, a gente vai analisar o gráfico, porque do gráfico é mais tranquilo você verificar domínio e imagem. Então vamos fazer logo a letra C e a gente volta para essa outra parte. Então vamos lá. Em primeiro lugar, traça aqui os eixos x e y, aqui está o 0. Então veja, o menor valor que apresenta ali para a gente é o menos 2, né? Depois vem aqui o 1 e vai até o 6. Aqui aparece o x ao quadrado, que é uma parábola, gente. Essa parábola é famosa, né? Ela tem vértice 0, 0, com cavidade para cima. Então, vamos lá só aplicar valores para vocês poderem sentir. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 ao quadrado dá 4, então seria lá em cima, né? Então ela vai ter esse caráter aqui. A função agora é contínua, então as coisas são mais fáceis de fazer. Pode ver que vai dar quando for 1 ao quadrado, né? Tá aqui, ó. Certo? O k já é 1, que a gente já conversou sobre isso, tá bom? E em contrapartida eu tenho agora essa expressão aqui, ó. Como não tem quadrado, potência 1, isso é uma reta. Como aqui é negativa, ela é uma reta decrescente, então ela vai ter esse comportamento assim, como se estivesse descendo. E como ela é contínua, né, então vai descer desse ponto aqui mesmo e vai até o valor de x igual a 6, aberto em 6. Porque aqui não tem igual. Então vai até, ó, 2 menos 6, que é igual a menos 4. Então você vai ter, ó, até esse menos 4 aqui. Aberto, né? Então vai ser assim essa reta, ó. Pronto. Agora perguntava-nos o domínio e a imagem. Primeira coisa, para ter problema no domínio, a gente teria que ter algum tipo de raiz aqui, ou fração, para a gente poder analisar, que não podia ter raiz de número negativo, ou fração com denominador zero. Como isso não acontece, então na letra B, ó, o domínio de f vai ser todos os reais. Pessoal, só fazendo uma correção aqui rápida, por isso que eu interrompi o vídeo ao meio. Acabei colocando que o domínio de f era esse, mas na verdade não é. Então, preste atenção, foi pela pressa aqui do vídeo mesmo. Se você observar muito bem, essa minha função específica, ela está sendo definida, ó, como o menor valor é menos 2 e o maior valor é 6. Então, embora, como eu tinha falado, o que eu falei não estava incorreto, não tínhamos frações, não tínhamos raízes, mas essa função específica ela está definida nesse intervalo. O menor valor é menos 2 e o maior valor não chega a atingir o 6, né? Mas é na vizinhança do 6. Então, na verdade, o domínio dessa minha função f vai acabar sendo igual, menor valor
menos 2 e o 6 aberto, tá bom? Então, tá feita aqui a correção para que vocês acabem não se equivocando, tá bom? E pode continuar o vídeo tranquilamente agora, que o restante tá tudo tranquilo. A questão é a imagem, e para a imagem, a gente tem que analisar o que está acontecendo aqui, ó. Nota bem comigo que não é difícil de perceber. O maior valor que a função está atingindo é 4. Daqui não tem mais nada, porque a parábola vem até esses valores que estão aqui. O maior valor é 4, e veja que aqui todo mundo tem gráfico, ó, pode ver que eu estou traçando de um lado para o outro, eu sempre toco no gráfico, e consigo tocar até essa altura. Na verdade, eu nem chego no 4, porque a bola está aberta, no menos 4. Mas depois de menos 4 para baixo, eu não consigo tocar em gráfico nenhum. A mesma coisa é quando eu passo do 4. Então, o maior valor que o y está realmente, né, atingindo é o 4, e o menor valor é o menos 4 aberto, né? Vamos usar essa expressão porque não chega a tocar no menos 4. Então, a imagem da minha função vai ser literalmente, ó, menos 4 aberto, 4 fechado. Lembrando, né, é aberto porque o menos 4 não está incluído e fechado porque de fato o 4 está lá dentro. Outra forma de escrever isso aqui seria colocar assim, ó, são x reais tais que o x é maior do que o menos 4 e menor ou igual que o 4. Duas formas completamente corretas. E ainda nessa prova nós temos a última questão que dizia assim: usando o teorema do confronto, calcule isso aqui. Presta atenção que muita gente tem dificuldade, né? Teorema do confronto. Apareceu seno e cosseno. Nós vamos utilizar aí a limitação natural das funções trigonométricas. Então, ó, como a gente sabe, né, e isso aí tem que estar na nossa mente quando chega numa avaliação, tanto seno quanto cosseno, eles são limitados por 1 e menos 1. Aí você vai perguntar, professor, limita o seno ou limita o cosseno? Como está aparecendo aqui, ó, uma expressão com esse x no denominador, e eu estou vendo que está indo para zero, bora limitar ele, porque ele é que vai dar trabalho para a gente resolver coisas. Então eu vou colocar aqui, ó, entre menos 1 e 1. E óbvio, eu vou pedir que o x seja diferente de zero, porque precisa ser diferente de zero, não faz sentido dividir por zero, né? Agora vamos lá. Eu queria de algum modo manipular isso aqui para que eu chegasse nessa expressão. Aí você vai dizer, ah, professor, é fácil, basta multiplicar por seno de x. Ora, se o seno de x for negativo, eu teria que mudar esses sinais para ficar para o outro lado. Então tem que ver se é positivo. Só que no nosso caso, o x está vindo a zero pela direita. Então vamos lembrar rapidinho, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui fácil, o ciclo trigonométrico. Ó, lá no ciclo trigonométrico eu tenho seno e cosseno. O ciclo começa nesse pontinho aqui. Então, quando eu venho a zero pela direita, eu estou vendo por valores, ó, nessa parte aqui de cima, aqui bem pertinho, até chegar perto do zero. E o que acontece nessa região? Ó, quando eu olho o valor de seno aqui, sempre é positivo, né? Porque quando eu estiver no primeiro quadrante, no segundo quadrante, o seno ele é positivo. Então, como eu estou vindo com valores maiores que zero, o seno é positivo nesse contexto. Então, o que a gente vai colocar, né? Ademais, como, né, para valores maiores de zero, né? Eu vou colocar entre parênteses e próximos dele, claro. O valor do seno é positivo. Então, estou justificando porque eu não vou mudar o sinal. E vai ficar menos seno x, cosseno de 1 sobre x quadrado, seno x. E aí vem a parte interessante, né? Agora eu posso passar o limite. Olha por quê. Só olhando, né? O seno de zero, para quem não lembra, é zero. O próprio ciclo trigonométrico nos apresenta isso. Então, o menos seno de x é zero e esse aqui é zero. Se os dois são zero, o do meio tem que ser zero. É o que diz o teorema do confronto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Já que o limite do de baixo, que é isso aqui, é igual ao limite do de cima, e é todo mundo zero, segue do teorema do confronto
que o do meio, que no caso é seno de x vezes cosseno de 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero pela direita, também tem que ser igual a zero. Então veja que estamos utilizando o teorema do confronto literalmente aqui dentro. Mas é importante analisar cada passo da nossa justificativa, tá bom? Pessoal, então é isso. Com essa questão a gente finaliza a prova do turno da manhã do período 2024.2. Assistam aí o vídeo várias vezes e obviamente já procurei o próximo porque tá vindo aí o próximo vídeo que é com a prova da tarde, tá certo? Bons estudos!